Olá, meus caros amigos, muito prazer. Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em teologia e eu gostaria de inicialmente falar com vocês, como prometido, sobre profeta, profecias e sobre falso profeta. Um abraço aí, meu irmão Bill Gonçalves. Como prometido aí, algumas pessoas, inclusive meu irmão. Vou falar um pouco sobre profecia. O que é profecia? A profecia, ela é uma ação direta de Deus sobre determinadas pessoas escolhidas, consagradas, que Deus separa ao longo da história do povo de Israel e alguns povos também vizinhos. Está intrinsecamente, intimamente a profecia ligada à revelação e inspiração. Revelação é descobrir ou remover a coberta, descortinar, mostrar, trazer à mostra ou à luz algo que está em oculto, secreto ou escondido. Trazer mesmo iluminação, aí tem ligada à inspiração, Aí tem várias palavras, no acadiano, no sumério, no fenício, no hebraico, Nebi, ou profetes, no grego, Nabi ou Baru, que vem a palavra, pelo menos três vocábulos, Nabi, Roer, Rosé, que vem da palavra acadiana Ra'a, participativo do verbo hebraico, vernacular, cognato hebraico, participativo, tempo verbal, Rosé ou Ra'a, que quer dizer adivinhar, vaticinar. E o expediente dos profetas é através de sinais, oráculos, sonhos, visões. Muitas das vezes esses oráculos são usados em parábolas, alegorias, ou comparações ou narrativas, ou simplesmente sonhos e visões, Mateus 11:13 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em Atos 2:18 vai ler que Deus dizendo para o povo: eu derramarei do meu espírito sobre os velhos, sobre os jovens terão visões, e sobre toda a carne estarei o meu espírito, e derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Atos 2, verso 18. Eu queria destacar o texto de Isaías, capítulo 6, que eu gosto muito do profeta Isaías, São chamados profetas maiores, escritores, e os profetas menores. Muitos dos profetas na Bíblia, no Velho Testamento, eles não têm nome. Alguns deles eram até pagos, chamados profetas profissionais, sacerdotes profissionais, e chamados falsos profetas. Por exemplo, Ananias, que foi contemporâneo do profeta Jeremias, e Jeremias e Arro, o profeta Ananias, ele foi um falso profeta. É o tipo de profeta que ele falava aquilo que o povo queria ouvir. Justamente o profeta
ele fala os anseios de Deus, ele vaticina, ele fala oráculos e sonhos, avisos de Deus para o povo, com a finalidade de quê? De formar uma normativa entre a vida e a pessoa. Pois, por exemplo, a Bíblia diz e descreve, por exemplo, em Deuteronômio 18, de 15 a 9, que Moshe, ou Moisés, como queiram, ele era uma norma ou um padrão, ou ele foi chamado de profeta, né? Mais do que um profeta, ele foi um líder e um legislador, né? Principal líder do povo de Deus para a conquista de Canaã, a terra da promessa, né? Outra característica do profeta era uma chamada específica e chamada esta de Deus. Por exemplo, você lê Êxodo 3, Isaías 6, que foi o texto que eu vou citar, Jeremias 1, Amós 7 e Jonas 1, verso 1, que fala da chamada. Por exemplo, Jeremias, né? Ele era, ai de mim, porque eu sou uma criança, um jovem. Ou o profeta Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias, e eu vi Deus assentado num alto e sublime trono, e os querubins, os anjos, os serafins, as hostes celestiais voavam e passeavam em volta do trono de Deus. E o profeta Isaías diz no capítulo 6, ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías capítulo 6. Outra característica dos profetas era confrontar com a ética e a moral a chamada teocracia divina, ou seja, o governo providencial de Deus, ou estabelecer o reino de Deus na terra. Outra coisa, ela falar sobre a esperança messiânica, chamar a teologia do Messias, ou do Mashiach Adonai. A esperança messiânica é a promessa de que no futuro Deus levantaria um líder, um Messias, isto é, um ungido, consagrado, separado, que é Jesus, né? Yeshua Hamashia Menat Zeret, Jesus Cristo, rei de Nazaré. Então, era muitas das vezes confrontar o profeta, ele tinha difícil tarefa. Não falar aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que o povo precisava ouvir da parte de Deus, os anseios de Deus para o povo. Ao contrário do sacerdote, o sacerdote trazia os anseios do povo, o pecado do povo, né, a cobertura ou perdão pelas transgressões e pecados e delitos do povo, e as ofertava para aplacar a ira de Deus. Era a função do profeta. E muito do sacerdote, mas os profetas em si, alguns foram sacerdotes e profetas. Por exemplo, dizem alguns estudiosos do Velho Testamento, né, hermeneutas e exegetas, teólogos, estudiosos do Velho Testamento, que os 2 primeiros reis de Israel foram, de certa forma, profeta, né? O rei Shaul e o rei Davi, ou David, rei Davi. De certa forma, eles foram profetas porque eles tiveram algumas características, digamos assim, com relação aos profetas, e advogar o querer, os anseios de Deus para com o povo, estabelecer as leis que regem a Torá, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e o querer, os anseios de Deus para com o povo, e levar o povo a se consertar
e voltar a buscar a Deus. Ou seja, eram chamados profetas culticos, que levavam o povo à adoração e o culto ao Senhor. E falar sobre a esperança messiânica e consertar ou alertar o povo, meter a mão e o dedo na ferida, para a fim do povo se consertar, se arrepender e voltar, ou seja, promover a conversão. Essas eram as funções principais dos profetas. Mas nós sabemos que o falso profeta, rapidamente, ele fala aquilo que o povo quer ouvir. E muitas das vezes, profetas, eles não vivem aquilo que pregam. Lamentavelmente, o profeta, ele faz tudo de errado. O falso profeta, ele está a serviço do diabo, do inimigo, ou da falsa religião. Porque se por um lado o profeta, ele é o representante de Deus, e não é por acaso que os profetas, os reis, os sacerdotes, eles eram chamados de Elohim, ou Eloquim, ou Elohim, que quer dizer deuses, literalmente, mas a grosso modo a palavra Elohim, ou Eloquim, ou Elohim, mas se pronuncia Elohim, que quer dizer aquele que representa Deus na terra. Então, assim, de igual forma como o sacerdote, o profeta ou os profetas, eles foram representantes de Deus na terra. E os falsos profetas, pelo contrário, em contrapartida, não. Eles faziam aquilo que eram dos interesses próprios, ou eles eram pagos, muitos deles corruptos, fazendo ou falando aquilo que Deus não tinha falado, para agradar os homens, para agradar a si mesmos, ou para agradar a liderança, ou então as circunstâncias e também os seus interesses, ok? Deus abençoe.